Meus queridos, vamos mais uma, pegar mais pesado de novo aqui. Bora. Olha só, você lembra que na última aula de funções orgânicas, a gente falou de algumas funções orgânicas, se eu não me engano, a gente completou 11 funções orgânicas e ficamos com as funções oxigenadas. Paramos até nas funções oxigenadas. Se eu for conferir aqui no meu caderninho mágico, né, chamada lousa eletrônica de tio Quinho, falamos até então de álcool, enol, fenol, aldeído, cetona, ácido carboxílico, éster. Só nessa brincadeira aí já foram 7, beleza? Ácido carboxílico, éster. Falamos também de éter. Falamos de um caso especial, que é o anidrido. Por que caso especial? Por quê? Porque aparece pouco, beleza? Sal orgânico, certinho? De qualquer forma, vou deixar aqui o link da aula anterior, né? Você que não pegou a aula anterior, certinho? E paramos no 11.1, que seria o sal orgânico, certinho? Marcos, tem mais? Tem mais. Porém, a gente vai deixar esses aí como os principais, certinho? Vamos pegar hoje as chamadas funções nitrogenadas, certinho? Vamos meter dança. Metendo dança no caderno. Olha só, nosso caderninho mágico, né? Também conhecido como lousa eletrônica. Nossa lousa eletrônica. Venha, vamos falar aqui das chamadas funções nitrogenadas. Marcos, por que o nome é nitrogenada? Adivinha? Porque vai ter um cara conhecido como nitrogênio. O nitrogênio é um elemento químico que apresenta da família 5A, beleza? Ele possui NOx principal como -3, mas em boa parte das vezes ele está com NOx mais 5. Aqui em química orgânica a gente não utiliza tanto o NOx não, certinho? Porém, as funções nitrogenadas, lembre, o nitrogênio tem que fazer, olha quantas ligações, 3 ligações, certinho? Então vamos ver ele fazendo essas 3 ligações para cada tipo de função nitrogenada. Vamos nessa. Olha só, eu tenho aqui, vou chamar, se você quiser acompanhar, essa vai ser a 12ª função, então se você quiser aqui, ó, as 11 da aula anterior, que tem na descrição, certinho? Então vou colocar aqui, ó, 12ª função. Vai ser chamada de amina. Amina. Como é a amina? A amina é uma substância derivada da amônia, NH3. Existe a reação, só que a gente não vai se ater tanto à reação orgânica que acontece com ela, não. Normalmente seria uma reação de substituição. Porém, eu tenho o seguinte, a amina ela vai ser representada dessa forma. Ou ela vai ser representada dessa forma aqui, apresentando o NH2. Lembrando que a amônia é NH3, nitrogênio tem que fazer 3 ligações. Você está vendo, ele está fazendo uma ligação aqui e mais 2 com o hidrogênio. Eu posso ter esse tipo de amina. Vou colocar R' e R2' aqui só para diferenciar. Não necessariamente precisa ser diferente, não. Mas entenda que se eu tiver um caso desse, eu vou ter uma amina em que o nitrogênio está ligado a 2 outros carbonos. E eu posso ter esse terceiro tipo. Ó, olha só. Esse terceiro tipo. Que agora o nitrogênio está ligado a 3 outros carbonos. Por causa disso, eu já vou lhe dando logo uma dica especial. Eu tenho aqui uma chamada amina primária. Eu tenho aqui uma amina secundária. E vou ter uma amina terciária. É fácil, não é? É bem fácil. Vamos continuar. Tem um sufixo, ó. Sufixo. O
sufixo da amina é bem interessante e bem difícil e bem criativo. O sufixo da amina é amina. É muito difícil, né? Muito difícil. Resultado. Eu vou ter aqui duas nomenclaturas, na verdade. Eu vou pegar e colocar aqui a nomenclatura usual, né? E a nomenclatura oficial. Se eu for colocar a menor amina que existe, exemplo, eu vou ter isso aqui, ó. CH3 NH2. O nome disso aqui vai ser chamado de metanamina ou metanoamina. Olha, pensamento feio, viu? Seus pensamentos ousados. Mas eu tenho também outra nomenclatura que é mais utilizada. Realmente ela é mais utilizada, chamada de metilamina. Metilamina. Beleza? Metilamina. Certinho? Bem fácil, né? Bem fácil. Mas entenda que eu tenho aí uma amina primária, porque o nitrogênio está ligado a apenas um carbono. Se você se lembrar bem, a gente está falando de álcoois, por exemplo. Quando a gente está falando de álcool, eu tinha que identificar o tipo de carbono que estava ligado à hidroxila. Se o carbono fosse primário, o álcool era primário. Se o carbono fosse secundário, o álcool era secundário. E se o carbono fosse terciário, o álcool era também terciário. Certo? Só que aqui não. Aqui você tem que observar o nitrogênio que está ligado. Certo? Por quê? Porque o nitrogênio pode aparecer como heteroátomo. Então, quando eu tiver uma cadeia carbônica com nitrogênio no meio, ele pode estar ligado a 1, 2 ou 3 carbonos. Isso vai originar uma amina primária, secundária ou terciária e, logicamente, a 1, 2 ou 3 carbonos. E, logicamente, você vai ter aí uma cadeia heterogênea se você tiver uma amina terciária ou uma amina secundária. Beleza? Uma amina terciária, uma amina secundária. Certo? Vamos voltar para a caderno. O resultado, então aí a amina e é assim que você identifica. O problema todo que o seu Enem adora perguntar, ele adora fazer essa baixaria, é o seguinte. Às vezes ele pergunta, vem cá, isso aqui é uma amina ou uma amida? Amida. 13. Amida. Marcos, qual a diferença de amina e amida? Na aula anterior, você viu que eu posso diferenciar éter de éster. E qual era a diferença de éter e de éster? O éter, ele não tinha o C dupla O. O éster precisava do C dupla O. Então, o que você vai ter é que nesse caso aqui, nesse caso que você vai ver, a amida vai apresentar um C dupla O, já que a amina não existe, não possui. E essa é uma das principais perguntas de seu Enem e de alguns vestibulares. Olha só que fácil. Amida, você vai ter o seguinte, ó. Eu vou ter R, C dupla O, e aqui eu vou ter um nitrogênio. Eu posso ter um NH2 ou posso continuar do mesmo jeito. Certinho? Mas o que eu quero que você enxergue é isso aqui, ó. A amida, diferente da amina, possui um C dupla O que a gente chamou de carbonila. Essa é a principal diferença. Sufixo. Se prepare que sufixo é muito difícil. Amida. Preciso de um exemplo. Vamos colocar um exemplo aqui. Eu vou ter CH3, C dupla O, NH2. O nome disso aqui é etanoamida. Etanoamida ou etanamida. Dá no mesmo. Certinho? Bem fácil. Amém? Bem fácil, bem fácil, bem fácil. Deixa eu ver se tem... interessante. A amina, a amida,
A amida, ela é obtida normalmente pela reação de um ácido carboxílico, certinho? De um ácido carboxílico com uma amônia. Não sei se você se lembra, mas a amônia é uma substância que tem uma característica de ser básica, segundo Lewis. Ah, Marcos, mas ele tem hidrogênio. Ter hidrogênio não quer dizer que o elemento químico vá liberar esse hidrogênio, beleza? Para ser ácido, ele precisa liberar o hidrogênio. Não é o caso da amina. Então, a amina... não é o caso da amônia. Então, a amônia, ele possui um caráter básico, assim como a amina. Questão que já foi cobrada, por exemplo, na UFBA, no antigo vestibular da UFBA, adorava aquele vestibular. Um vestibular espetacular, bem feito, elaborado pra caramba. Mas a amina, por exemplo, possui um caráter básico. Ele possui um caráter básico porque o nitrogênio funciona como uma base segundo Lewis. Certinho? Segundo Lewis, isso quer dizer que o nitrogênio da amina possui um par de elétron, e esse par de elétron ele consegue ser doado entre aspas, ele pode ser cedido para que aconteça uma ligação covalente dativa, também ligação covalente coordenada. Certinho? Olha, as ligações químicas a gente vai ver em uma aula posterior. Qualquer coisa, assim que eu fizer, eu coloco um linkzinho das ligações químicas aqui nesse vídeo. Certinho? Mais. Eu quero mais. Então vamos lá para a nossa lousa mágica. Nossa lousa mágica. Interessante, essa folha não tem... Ah, tem. Tem até a propaganda do caderno. Ou da lousa mágica. Entendeu? Será que algum dia o pessoal vai me patrocinar também? O caderno me patrocinar? A marca me patrocinar. Mas vamos lá. Na nossa lousa mágica aqui, iremos para o número 14, correto? Ainda estou em funções nitrogenadas. Eu tenho uma... Apareceu uma situação em que é coisa rara aparecer, porque ele é uma substância instável chamada de tautomeria. Mas eu vou colocar aqui para você também. Depois da isomeria eu lhe mostro de novo essa tautomeria. Olha, é muito raro aparecer esse caso de função nitrogenada. Eu tenho aqui número 14. Número 14. Número 14 aqui eu vou ter a imina. O que é que eu tenho na imina de interessante? Eu vou ter a cadeia carbônica ligada, o carbono vai estar ligado ao nitrogênio por uma ligação dupla. E aqui pode vir outro hidrogênio ou pode vir uma ligação, uma outra cadeia carbônica. Lembrando que esse R é a cadeia carbônica, viu? R é a cadeia carbônica aqui pra gente. Certinho? Então isso aqui é carbono. Se esse carbono estiver ligado ao nitrogênio por uma ligação dupla, isso é uma imina. A imina não aparece normalmente, malmente em livros. Certinho? Porém, como apareceu uma vez no vestibular aqui da Bahia, certinho? Eu tenho comentado que existe ela. Então eu mostro aí para você. Certinho? Por causa disso, não aparece muito, não se preocupe muito com ela. Por que ela não aparece muito, Marcos? A imina é uma substância instável. Consequentemente, alguns livros não trazem ela, porque ela se transforma. Certinho? Ela se transforma em uma amina insaturada, por exemplo. Então, não é muito legal aparecer, ou não é muito interessante você decorar isso como uma função orgânica. Porém, como já apareceu aqui no vestibular aqui da Bahia, né, de uma faculdade particular, a gente tem aqui na Bahia muito... utiliza-se muito a Consultec como banca, então por causa disso a imina apareceu em uma prova da Consultec. Beleza? Vamos lá, 15, na nossa lousa. 15, temos o seguinte. Marcos, vou colocar nomenclatura. Não vou colocar, não. Vou colocar, não. Isso aí, não disse aí. 15, eu vou ter aqui, ó, um nitrocomposto. Beleza? Nitrocomposto. O nitrocomposto, ele vai ser uma substância derivada de uma reação de nitrificação.
beleza? Essa reação de nitrificação, deixa você ver aqui para mim, essa reação de nitrificação a gente vai ver em aulas posteriores que reação na aula de reações orgânicas, beleza? Reações orgânicas, nitrificação, grave aí. É uma reação em que eu tenho uma substância, ou necessariamente um hidrocarboneto. Esse hidrocarboneto vai estar reagindo com ácido nítrico, beleza? Ácido nítrico de fórmula HNO3. Legal? Como nessa época, nessas aulas de agora a gente não está podendo editar, não está dando tempo de editar as coisas, então a gente está deixando cada vez mais rápido. Mas a fórmula é o HNO3. Se depois eu gravar esse vídeo, eu vou lhe mostrar em algum momento, né, o HNO3 como fórmula. Mas não tem muita necessidade agora não. Vamos lá. O importante é que você tem isso aqui, ó. Eu tenho isso aqui, R, beleza? Ligado a NO2. Isso é um nitrocomposto. Marcos, eu posso utilizar um sufixo para ele? Não é sufixo, é prefixo. Ele vai ser chamado aqui com um prefixo bem criativo de nitro. Beleza? Nitro. E aí eu vou lhe mostrar uma das substâncias mais interessantes que tem, né? Que você tem esse cara aqui, ó. Vou colocar como exemplo, não a menor, mas a que mais cai. Ó. Isso aqui. Espero que você esteja me acompanhando e esteja respondendo também quando eu perguntar alguma coisa. Por exemplo, vou lhe perguntar agora. Como é o nome dessa substância? O nome disso é o quê? É o quê? Benzeno. Isso aí. Isso é benzeno. Quando eu colocar um negocinho aqui chamado CH3, isso deixou de ser benzeno para ser um metilbenzeno, também conhecido como tolueno. Certinho? Se eu tivesse um NO2 aqui, eu teria um nitrotolueno. Se eu tivesse um outro NO2 aqui, eu tenho um dinitrotolueno. Quando eu coloco um NO2 aqui embaixo, eu vou ter o que a gente chama de, vou colocar aqui embaixo, trinitrotolueno, que é a substância que forma a dinamite. TNT, por favor, você costureiro e costureira, não é TNT tecido, né? Porque tem muita gente que conhece mais o TNT tecido do que TNT dinamite. Isso aí é o princípio ativo da dinamite, beleza? É a substância, né, que forma a dinamite. Existem outras substâncias? Existem, mas o principal é esse TNT. Então, essa fórmula, esse exemplo, é o que mais aparece lá para você em termos de prova. Beleza? Vou continuar. Opa. Se eu pegar aqui na 16, ainda, eu vou pegar o seguinte, eu posso pegar o chamado ácido cianídrico e colocar para fazer uma reação, né? Uma reação de substituição, e eu vou ter agora uma nitrila ou nitrilo. Essa nitrila ou nitrilo vai ser isso aqui, ó, cadeia carbônica ligada a C, fazendo ligação tripla com o nitrogênio. Essa partezinha aqui, ó, ela é conhecida como cianeto. Então, existem alguns polímeros, principalmente de espuma, a espuma da Boate Kiss tinha cianeto. Ah, Marcos, então quer dizer que se eu pegasse a espuma da Boate Kiss, eu ia morrer. Não é assim. Não, você não ia morrer. O problema todo é que quando queimou, esse cianeto saiu para aquela fumaça tóxica. E é esse cianeto que matou um bocado de gente também. Beleza? Além de outras pessoas que morreram por queimaduras diversas. Mas, de preferência, esse cianeto aqui era a substância utilizada na espuma.
Na espuma, se você tocasse a espuma, se você abraçasse, se você dormir com a espuma, não tem problema nenhum. Legal? Não tem problema nenhum. Então, agora o problema todo é que quando queimou, deu problema. Então, a reação química que aconteceu isso. Certinho? Qual é o sufixo? Vai ser nitrila. Não tem tanta necessidade, mas vou colocar um exemplo. Isso aqui fica CH3CN. Ele aparece assim. Não aparece a ligação tripla não, viu? Aparece isso, assim. CH3CN. Como é o nome disso aqui? Metanonitrila. Facinho? Tranquilo? Beleza? Bem divertido, né? Bem divertido. Certinho? Olha só. Existem algumas outras funções nitrogenadas, né, que não tem muita necessidade, assim como existe a chamada a isonitrila, não tem muita necessidade para a gente não. Não cai muito, nunca vi cair. Mas só se você tiver assim atrás do ita que ele consegue pegar o detalhe e coloca lá para você. Não é o caso da gente agora, certinho? Mas com essas funções, a gente chega nas funções nitrogenadas, certinho? A gente fecha as funções nitrogenadas. A gente vai ter logo depois funções sulfuradas, ou melhor, tiocompostos, beleza? E outras funções que são como haletos orgânicos, beleza? Como composto de Grignard, que a gente vai dar em uma última aula, certinho? Porém, para essa série de atividades que você está tendo aí, você vai ter como chegar e fazer toda a atividade com o que a gente tem aí. Viu? Então não se preocupe, certinho? Um beijo no coração. Vou deixar o link da aula anterior para você que não pegou a aula anterior, então pegue, por favor. Essas funções orgânicas é só continuação. E vai ter mais uma, beleza? E eu vou deixar o link das outras duas, certinho?